Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Hoje nós vamos trazer aqui uma pergunta para o canal Cristo Salva. A pergunta é: por que um anjo teve que abrir o túmulo de Jesus? Você sabe por quê? Um anjo ele teve que abrir esse túmulo? Então hoje nós vamos aprender biblicamente por que um anjo teve que abrir o túmulo de Jesus. Essa pergunta e essa resposta vai para mim, vai para você. Então vamos aprender junto. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versos 1 ao 10. Então, meus irmãos, acompanhem comigo. Quem tiver Bíblia, acompanhe com sua Bíblia. Quem não tiver, fica ouvindo a gloriosa e santa palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus fala: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os pés e o adoraram. No versos 10, então Jesus disse: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Só até aqui, meus amados. Meus amados, esse capítulo, esse versículo, ele fala da ressurreição de Jesus. O mais interessante é que ele aparece a Maria e vai dando uma ordenância a ela. E ela ali vai correndo rapidamente, apressadamente, para dizer aos discípulos que Jesus vai ter um encontro com eles lá na Galileia. E lá na Galileia que eles vão ver o Jesus Cristo de Nazaré que foi ressuscitado. Então, para que eu e você pudesse chegar até aqui trazendo essa palavra, a gente vê que Jesus morreu por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Mas, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, ela vai falar conosco que Jesus, ele veio para salvar o mundo. E ele veio para que eu e você pudesse saber que existe uma vida e que existe, que quando a gente conhece a Cristo, a gente ganha essa vida que é a nossa salvação. E o mais interessante que ele garante, como ele falou aqui para Maria Madalena, ele garante esse encontro a todos aqueles que conhecem Cristo. A gente percebe que nesse diálogo, a gente percebe que ele vem mostrando para mim e para você. Assim como ele falou com Maria Madalena, ele entra como intermediário para dizer que Deus, através do seu manifesto, ele traz seu Filho para que eu e você pudesse ganhar a salvação, ganhar a vida. Então, meus amados irmãos, esse texto
A Bíblia diz que no fim do sábado, já no domingo de manhã, quando as mulheres chegaram ao sepulcro, aconteceu algo incrível. Houve um grande terremoto. E um anjo desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28, verso 1 e 2, ele garante e mostra isso para nós através do texto bíblico que nós lemos agora. O mais interessante, quando o manifesto de Deus através do anjo chega ali, os soldados ficam paralisados pelo terror, ficam aterrorizados pelo temor. E eles ficaram como mortos. Ficaram assustados, aterrorizados com tudo aquilo. Em Mateus 28, 4, a palavra do Senhor que nós lemos agora, ela vai falar isso. Que os soldados ficaram temerosos, assustados, ficaram como mortos. E Jesus, que havia ressuscitado com um corpo glorificado, capaz de atravessar paredes, não precisava que um anjo abrisse a sepultura, porque a glória dele já tinha sido manifestada por Deus. Ele não precisaria daquela pedra, mas tinha que haver essa remoção da pedra. A pedra foi removida para que todos saibam que ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Porque quando Deus se manifesta, ninguém pode ir fechar a porta que Deus abre. Porque o manifesto de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Por isso entenda, homem nenhum tem poder de fechar a porta da graça na sua vida, na minha vida. Porque a graça nos alcançou. A graça foi um encontro de Jesus Cristo quando eu te encontrei. Quando você me encontrou nesse canal Cristo Salva, falando do amor dele. A gente foi alcançado pela graça, meus amados. Que a gente tira um tempinho para ouvir a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é vida. É um alimento espiritual. Tentaram fazer isso há mais de 200 mil anos atrás, crucificando Jesus e selando a pedra do túmulo. Mas Deus enviou um anjo para mostrar que a porta que ele abre ninguém fecha. Tentaram até selar aquela pedra, fechar aquele túmulo, para que ninguém tivesse acesso. Mas o Pai Todo-Poderoso, ele vai mais além. Ele faz um manifesto, usando um anjo, para remover aquela pedra, mesmo toda selada. Pois Jesus disse, eu sou a porta. João 10:9, quando ele diz isso, eu sou a porta. Ele fala que Jesus, ali, ele passa para nós uma mensagem. Que ele já tinha vencido a morte antes do anjo chegar. E ele é a porta. Essa porta é a graça. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então foi preciso ele passar por essa situação de crucificação, de morte. Mas ele mostrou que ressuscitou e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. E essa ressurreição, essa pedra que foi removida, foi a porta que Deus abriu, intermédio de Jesus, para que eu e você conhecesse a palavra, conhecesse que ele era vida, que ele é vida em abundância, não existe outro. O anjo abriu o túmulo para testemunhar publicamente a ressurreição. Então sentou-se sobre a pedra como um guerreiro vitorioso que se senta sobre o seu inimigo vencido. Esse inimigo era a morte. E ali, meus amados, foi proclamado a ressurreição. Cristo vive.
Ele veio para mim, veio para você. Jesus Cristo, Ele vive e a porta continua aberta para todo aquele que queira entrar, pois eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Essa porta é Jesus Cristo de Nazaré. E operando Deus, ninguém impedirá. Então a resposta está aqui. Porque um anjo teve que abrir o túmulo de Jesus. Está em Mateus 28, 2 que a gente leu. A porta continua aberta. Mateus 2 vai dizer: e eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Então ele abriu a porta. Tentaram selar. Mas o manifesto de Deus, ele é maior. Ele manda anjos para falar comigo, com você também, meus amados. Através dessa palavra. Para dizer que Jesus, ele é o caminho. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Assim como não foi fechado a pedra no túmulo de Jesus, ela foi aberta. Ele está te dizendo hoje que você foi alcançado pela graça. Porque você está ouvindo a palavra de Jesus. E Jesus, o maior presente que ele te dá, e me dá também, é quando a gente é alcançado por ele. Pela graça. Quando a gente pode dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então hoje Jesus fala comigo e com você. Que o anjo, ele abriu a porta do túmulo de Jesus para que eu e você pudesse estar aqui falando do amor dele. E dizer para você que Jesus Cristo de Nazaré, ele ressuscitou e vive na minha vida e na sua vida. Amém? Só até aqui. Um forte abraço e até o próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.